E a gente seguimos no assunto tarifaço. Por uma comitiva brasileira vai a Washington, sim, vai a Washington, onde está também o nosso Eduardo Barão, com todas as informações ao vivo aqui no Jornal Gente. Bom dia para você, Barão, direto da capital americana. Olá, Soninha, bom dia para você aí na Europa, para todos também no Brasil. Falamos aqui da capital dos Estados Unidos, em frente justamente onde fica a residência oficial da embaixadora aqui em Washington, embaixadora do Brasil, onde em instantes esses senadores que formam essa comitiva, eles vão chegar por aqui para ter a primeira reunião dessa semana que é considerada crucial. Afinal de contas, na próxima sexta-feira, se nada mudar, entra em vigor o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump aos produtos que são importados no Brasil, tarifaço de 50%. Os senadores de diferentes partidos de oposição, de situação, chegaram nesse final de semana, realizaram algumas reuniões preparatórias durante o fim de semana e hoje vão se encontrar, além daqui com a embaixadora, também com empresários. Eles têm uma reunião na Câmara de Comércio aqui em Washington. Afinal de contas, muitos empresários americanos são contrários a essa taxação brasileira. Mas ninguém sabe se, de fato, essa comissão de senadores, ou mesmo outras reuniões que estão marcadas ao longo da semana, por exemplo, o embaixador, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, chegou em Nova York nas últimas horas, também vai participar de reuniões, mas ninguém sabe se essas reuniões serão satisfatórias, ou seja, se o Brasil vai conseguir fechar, costurar algum tipo de acordo. O presidente americano Donald Trump, ele não está aqui em Washington, ele passou o final de semana na Europa e na Escócia, onde fechou esse acordo comercial justamente com o bloco europeu. O Trump volta só amanhã aqui para a capital federal. Então, é uma sequência de encontros que essa comissão terá até quarta-feira, mas não dá para saber se eles vão conseguir ter êxito nessa tentativa de negociar e diminuir o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros. Barão, existe o risco de que senadores, ministro Mauro Vieira, enfim, todo mundo meio que perca a viagem e não consiga ser recebido? Como é que funciona isso? Então, hoje eles têm essa reunião, Thaís, com os empresários. Então, a Câmara de Comércio, que é uma Câmara forte, influente, a maior do mundo, eles vão lá e vão se reunir com empresários que já se manifestaram contrários a essa taxação. Então, é uma reunião importante, ou seja, tem peso aqui nos Estados Unidos. Amanhã eles vão se encontrar com congressistas dos dois partidos, democratas e republicanos. Só que o grande ponto é que quem decide se a taxação vai entrar em vigor ou não é o presidente americano Donald Trump, que nem está aqui. Ou seja, os senadores apostam nessa influência, digamos, que a sociedade civil, os empresários, ou mesmo os podem exercer em cima do presidente. Mas a gente sabe muito bem que é muito difícil, inclusive, chegar até o presidente americano Donald Trump nesse momento. Então, é uma decisão que vai caber exclusivamente a ele. Muito bem, esse é o Eduardo Barão, que está direto de Washington conosco nos Estados Unidos. Quer perguntar para ele, Cláudio? Vai lá. Rapidamente, Barão, porque assim, as informações que chegam aqui no Brasil é que é muito mais provável, por exemplo, a aplicação da lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, autoridades brasileiras, etc., do que propriamente um acordo em relação para evitar ou postergar o tarifaço de 50%. Já se fala, inclusive, já se noticiou, inclusive, na possibilidade de expulsão da embaixadora do Brasil, Maria Luísa Viotti. Isso, de alguma maneira, já impactou a presença ou essas reuniões, ou a presença de brasileiros em Washington, tentando, de alguma maneira, ajudar a, enfim, superar essa crise? Então, Cláudio, o que a gente tem aqui é esse movimento dos empresários dos dois países, dos senadores, né, aqui que vieram nesse final de semana, e também agora do ministro Mauro Vieira. Você tem razão, porque há uma relação complicada nesse momento entre justamente os dois países. Então, é algo que pode acontecer, novas punições, especificamente com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Quais serão elas, a gente vai saber nas próximas horas. Mas há uma tentativa de baixar a fervura, afinal de contas o prazo está correndo e segunda-feira, justamente sexta-feira, na verdade, é quando começam essas tarifas a valer.
Bom trabalho por aí, Eduardo Barão, direto de Washington, ao vivo no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e Band News TV. Até amanhã, Barão.